Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos e hoje a gente vai falar de distribuição normal. Falamos nas aulas anteriores de distribuição binomial, que era a principal distribuição de probabilidade para variáveis discretas, e hoje a gente vai ver a principal distribuição de probabilidade para uma variável contínua. O que é uma variável contínua? Geralmente é quando a gente precisa de um instrumento de medição. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma coisa de altura, por exemplo, de peso, e colocar, e a gente precisa exatamente colocar em intervalos, e a gente precisa calcular aquela probabilidade. Se a probabilidade que você está querendo coincide com o tamanho, com o intervalo mesmo, da maneira que a gente definiu e que a gente viu alguns exemplos, então é fácil você calcular a probabilidade, porque basta você pegar a frequência simples e dividir pelo total. É o que a gente conhece como frequência relativa, é a mesma coisa da probabilidade que você teria. Mas o problema é, por exemplo, se os seus intervalos fossem de 0 a 4, vamos supor, e você quisesse, qual é a probabilidade de dar um número entre 1 e 3? Com isso, você já perde essa ideia. Então, geralmente, a gente tem para esse tipo de pesquisa, principalmente socioeconômica, a gente tem o que a gente chama de uma distribuição normal. E é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui para vocês o material, certo? Que eu preparei, e aí, em cima do material, a gente vai fazer. Pessoal, o começo pode parecer um pouco estranho, até um pouco difícil, mas depois que você pegar a ideia, ele é mais simples até do que o da distribuição binomial. Você não precisa fazer conta, as contas que você vai fazer são mínimas, e a gente vai ter um auxílio de uma tabela, que será apresentado para vocês, onde a gente já vai tirar o resultado que a gente quer, através da tabela. Só que antes a gente tem que fazer um artifíciozinho para que a gente possa conseguir o nosso resultado. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, certo? Aqui a nossa tabela, quer dizer, o nosso material. E aí a gente vai agora falar para vocês do que a gente chama de distribuição normal. Então, eu já dei para vocês a introdução, que é uma distribuição de probabilidade para uma variável contínua, e muitas vezes, associadas muitas vezes a pesquisas socioeconômicas. Então, está aqui, exatamente as nossas pesquisas socioeconômicas, por exemplo. E a gente tem, pessoal, uma pesquisa, por exemplo, se você fizer um gráfico da sua pesquisa, geralmente ela vai ter esse comportamentozinho aqui em relação à média. Então, a gente tem algumas propriedades, certo, dessa distribuição normal, a gente observando esse gráfico aqui. E aí, a partir dele, é que a gente consegue algumas informações para que a gente possa calcular nossas probabilidades de intervalos de pesquisas e de dados que estão distribuídos normalmente. Para isso, a gente precisa daqueles conceitos anteriores, de média e desvio padrão, só que a gente não vai calcular nem média nem desvio padrão. Nesse tipo de questão, a média e o desvio padrão já serão dados para vocês. Vocês não vão ter nem ideia da pesquisa, dos dados em si. Vocês vão ser apenas questionados quanto probabilidades em determinados intervalos. É isso que a gente vai ver na nossa distribuição normal. Então, vamos ver aqui algumas propriedades dessa distribuição normal. A coisa mais importante, pessoal, é que ela tem aqui a média, exatamente a média da sua pesquisa, ela vai estar aqui mesmo no centro. E aí vamos ver o que é que a gente tem. A primeira propriedade diz assim: a variável aleatória pode assumir qualquer valor real, isto é, tanto qualquer valor à direita da média como à esquerda da média. A representação gráfica é em forma de sino. Como vocês olharem aqui, ela parece um sinozinho mesmo. E a coisa mais importante, ela é simétrica em relação à média. Pessoal, o que é que significa uma curva ser simétrica em relação ao eixo? Significa que se você notar esse comportamento aqui, ele é igual ao comportamento do lado esquerdo. É exatamente isso que a gente está querendo dizer dela ser simétrica em relação à média.
essa curva é chamada de curva normal, esse gráficozinho, ou, no caso, curva de Gauss, que foi quem inventou exatamente esse gráfico aqui que você coloca. O que é que a gente tem aqui de informação importante? A área total delimitada pela curva e por esse eixo das abscissas, isto é, tudo que tiver aqui, ó, exatamente aqui, deixa eu tirar aqui, que ele bagunçou aqui, tudo que tiver aqui, ó, nesse dentro, delimitado por essa curva e por esse eixo das abscissas, essa área toda é igual a 1. Aí você me pergunta, o que é que isso tem de relevante? Pessoal, é porque a gente vai associar essa áreazinha aqui à probabilidade. E a gente sabe que a probabilidade de qualquer variável assumir todos os valores vai ser de 100%. Então, isso quer dizer que é o 1 em forma unitária, como a gente já colocava. Então, a gente vai exatamente associar a área, corresponderá à probabilidade de uma variável x assumir qualquer valor real. Por isso que essa área toda aqui vai ser igual a 1. Outra informação importante, a curva não toca o eixo das abscissas, ó, esse sino aqui, ele não fecha. Ele vai andar bem próximo, mas ele não vai tocar. É mais ou menos como a gente vendo uma função exponencial, certo? Aqui decrescente, no caso para cá, e crescente desse lado. É como se você soubesse exatamente isso. Uma das consequências do fato dela ser simétrica e a área ser igual a 1 é que, no caso, a probabilidade de ocorrer um valor maior do que a média é igual à probabilidade de ocorrer um valor menor do que a média. Isto é, vão ser os dois igual a 0,5. Ora, pessoal, pense assim, ó. Se toda a área é 1 e a curva é simétrica, isto é, tudo que acontece para cá acontece para cá, para o lado esquerdo, então a área daqui é a metade. Então a metade de 1, que a gente já colocou aqui, é 0,5 para um lado e 0,5 para o outro. Então a probabilidade de dar um número maior do que a média é 0,5, a probabilidade de dar um número menor do que a média vai ser de 0,5 também. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai associar a probabilidade de uma variável aleatória estar no intervalo de x1 a x2, a área delimitada pela curva, o eixo das abscissas e as retas x igual a x1 e x igual a x2. Isso aqui eu vou já representar através de um exemplo, dando números mesmo, que é para vocês terem essa ideia. Então, qual é a ideia principal aqui, pessoal? Toda curva normal ela vai ter a médiazinha aqui, ó, exatamente no meio. A curva é simétrica em relação a essa média. A área total é 1 e a metade, consequentemente, é 0,5, pelo fato da sua curva ela ser simétrica. Então, vamos andar mais um pouquinho. Então, ó, eu vou dar agora um exemplo gráfico dessa propriedade 6, porque, na realidade, o que a gente vai usar mesmo é essa propriedade 6, certo? A gente, para calcular a probabilidade, a gente vai associar a uma área. E uma área delimitada por essa curva aqui, ó. Essa curva e mais dois eixozinhos aqui que a gente vai determinar. Vamos supor, se aqui fosse x1 e aqui fosse x2, eu queria determinar essa áreazinha aqui, ó, para que eu possa exatamente colocar e ser a minha probabilidade. O desenho vai estar melhor aqui, ó. Então, vamos supor que uma pesquisa normalmente distribuída com uma média 2 e desvio padrão 0,4. Se quisermos saber qual é a probabilidade de uma variável de pesquisa estar entre os números 2 e 2,05, isto é, a probabilidade, a chance da variável estar entre 2 e 2,05, teríamos que achar a área abaixo, ó. O 2, como o 2 coincide com a média, né, que foi dada na questão, ó, a média 2, então o 2 está exatamente aqui no centro e o 2,05 está aqui à direita. Para eu poder determinar essa probabilidade de estar entre 2 e 2,05, eu tenho que calcular essa areazinha aqui. Mas aí, pessoal, vem a seguinte coisa. Professor, e como é que nós vamos calcular essa área? Aí é onde está. Você precisa de um cálculo um pouquinho mais aprimorado. Quando a gente fala de área de curva, delimitada por curva,
a gente teria que trabalhar com o quê? A gente teria que trabalhar com integral e teria ainda que trabalhar com a forma e a fórmula dessa curva, que iria variar de caso para caso. Então, o que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é uma pequena mudança matemática, que a gente chama de mudança de variável, e usar uma tabela que já vai ter essas áreas aí já previamente determinadas. Isso facilita demais, porque ao invés de eu estar trabalhando com um cálculo avançado, com integral e com funções que podem ser complicadas, eu vou reduzir o meu trabalho a apenas uma continha de mudança de variável, desculpa, uma mudança de variável e fazer o uso de uma tabela, que também é bastante simples de se determinar. Então, vamos lá tentar ver como é que nós vamos fazer isso. Então, para que a gente resolva esse nosso problema, nós vamos transformar a variável normal para a sua forma reduzida e faremos o uso de uma tabela para nos auxiliar no cálculo dessa área. Então, veja como é que nós vamos fazer. Por exemplo, a gente divide o processo em duas partes. A primeira parte é se x é uma variável aleatória com uma distribuição normal de média x barra e desvio padrão sigma, então a forma reduzida será dada por essa continha aqui, essa continha aqui associada. Então, basta eu pegar a variável que eu quero, diminuir da média e dividir pelo desvio padrão. No caso acima, a gente tinha como variáveis para serem transformadas 2 e 2,05. E a média foi dada como 2 e o desvio padrão 0,4. Então, a primeira etapa, pessoal, é eu transformar essas duas variáveis que estão aqui, já que eu quero saber a probabilidade de estar entre 2 e 2,05, então eu vou transformar 2 e 2,05 para a forma reduzida, através dessa formulazinha que está aqui em cima. Então, eu vou ficar com 2, vou substituir, 2 menos a média, que foi 2, e desvio padrão 0,4. Repetindo, tanto o 2 da média como o 0,04 do desvio padrão vão ser dados no enunciado da questão. Não precisa você se preocupar. O que muda é somente a variável que você quer. Nesse primeiro é 2, então 2 menos 2 é 0, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, esse 2 em forma reduzida é igual a quanto? É igual a 0. Já 2,05, eu vou repetindo. O 2 e o 0,04, isso aí não vai mudar. É a média e o desvio padrão do enunciado. E eu quero transformar 2,05 para a forma reduzida. Então, pessoal, aqui era um Z2. 2,05 menos 2 dá 0,05. 0,05 dividido por 0,04 dá 1,25. Isso significa que 2,05 em forma reduzida para essa pesquisa é a mesma coisa que 1,25. Então, o que é que eu ganho com isso? O que eu ganho é que essa probabilidade que eu estava querendo de 2 até 2,05 é a mesma coisa da probabilidade de Z estar entre 0 e 1,25. A gente fez só o que a gente chama de mudança de variável. Isso significa também que essa áreazinha de 2 até 2,05, ela é igual à área de 0 até 1,25. Então, repetindo, pessoal, primeira parte do processo. Eu vou transformar os valores que eu quero de variável normal para a forma reduzida. Foi isso que a gente fez. Por quê? Porque a probabilidade em variável normal é a mesma coisa na variável normal reduzida. Então, se eu souber calcular a probabilidade aqui, se eu souber calcular a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,25, eu vou estar respondendo o meu questionamento. Então, vamos ver como é que nós vamos achar essa areazinha. Aí é onde vem a parte fácil da história. Nós vamos agora fazer uso de uma tabela, certo? Essa tabela, ela vai me dar sempre, olha o que eu estou falando, ela vai me dar sempre a área entre 0 e um Z positivo. A área entre 0 e um Z positivo.
Isto é, essa areazinha que está achurada aqui, ó. Que, se você olhar, é exatamente a que eu quero descobrir, de 2 até 2,05, que se transformou de 0 até 1,25. Então, pessoal, vejam aqui agora como é fácil. Ó. O que eu quero que vocês observem nesse número de 0 até 1,25 é o seguinte, ó. Olhe para a nossa tabela, como é que ela é disposta. O Z aqui aparece uma coluna com 0,0 até 1,7. Nesse caso aqui, depois eu vou botar para vocês aqui a tabela completa. E aqui, pessoal, é a segunda casa depois da vírgula. Então, por exemplo, o que é que está representado por 0,004? Ora, isso aqui é Z igual a 0,01. Então, nesse nosso caso, em que a gente está querendo de 0 até 1,25, olha o que é que eu vou fazer. Ó. Eu vou atrás dos dois primeiros números, isto é, 1,2, e a segunda casa depois da vírgula eu vou procurar através da coluna, ó, da coluna 5. 1,2 com o 5 vai dar 1,25. Aí eu vou, ó, onde eles se encontram. Onde é que eles se encontram? Aqui. Aí eu encontrei esse número 39,44. O que é que significa esse 39,44, pessoal? Significa que a área de 0 até 1,25, que é o que eu quero descobrir, ela vai ser de 39,44. Gente, mas está estranho. É porque eu tenho que botar um zero antes, ó. 0,3944, que é a mesma coisa de 39,44%. Então, pessoal, o que foi que a gente acabou de determinar? A probabilidade de Z estar entre 0 e 1,25 é de 39,44. Vou botar aqui, ó, 39,44. Mas a gente viu que a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,25 é a mesma probabilidade de estar entre 2 e 2,05, que é o que a gente queria descobrir. Então, a probabilidade da sua variável estar entre 2 e 2,05 vai ser de quanto? Vai ser de 39,44%. Então, vem a primeira pergunta. Professor, mas eu só vou calcular a área de 0 até o número Z positivo? Não, claro que não. Senão estaria incompleto todo o seu estudo. Isso significaria, ó, de 0 até um Z positivo, significaria que eu sempre queria saber qual é o valor da média, qual é a probabilidade da média até um valor positivo. E claro que tem outras possibilidades. Então, essa primeira possibilidade, que é você olhar para a tabela diretamente, é o que a gente vai chamar de situação 1, certo? É a primeira parte, a primeira possibilidade. Agora, como será a nossa situação 2? De um Z negativo a 0. Ora, pessoal, suponha que eu quisesse saber de menos 1,25 a dizer menor do que Z, menor do que 0. Pela simetria da curva, o que é que isso significa? Essa probabilidade é a mesma de 0 até 1,25. É exatamente a mesma coisa. Se é igual, então ela vai dar os mesmos 39,44. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Vamos supor, menos 1,25 até 0. Eu quiser saber essa probabilidade. Ela vai ser igual a de 0 até o 1,25. Aí, o de 0 até 1,25, eu posso olhar diretamente na tabela. Então, tanto faz eu fazer de 0 até um Z positivo, como de menos Z até 0, os dois eu vou olhar na tabela desconsiderando o sinal de negativo. Então, essas são as duas primeiras situações. Desculpa de novo, estou com a garganta meio ruim. Então, a ideia, pessoal, é exatamente essa. Então, pela simetria da curva, que foi aquelas propriedades que a gente viu anteriormente, você vai conseguir exatamente fazer, olhando a tabela de novo, do mesmo jeito. Então, por exemplo, se fosse menos
0,95. Você iria aqui, ó, menos 0,95 é 0,9 até a coluna 5, ó. Então, 32,89. Isto é, tanto faz a área de 0 até 0,95, como de menos 0,95 até 0. Elas são calculadas da mesma forma, então você tem aqui exatamente o 32,89. Vou apagar aqui só para que fique o que a gente apenas usou, ok? Então vamos lá, agora vamos para a situação 3. A situação 3 é de um Z negativo até um Z positivo. Ora, pessoal, vocês devem estar observando que é como se eu tivesse partindo essa área. Por exemplo, querer essa área de menos 0,5, por exemplo, até 1,48, eu posso quebrar em duas, isto é a mesma de 0 até 1,48, que eu posso olhar diretamente na tabela, e de menos 0,5 até 0, que eu também posso olhar diretamente na tabela pela simetria da curva. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos encontrar de 0 até 1,48, para ver se a gente bate com a nossa resposta. Então, ó, eu venho aqui, 1,48. Onde é que eu encontro? 1,4 até a coluna 8. Então, eu tenho 0,4306, certo? E aí, a outra área era de menos 0,5 até 0. Então, eu vou olhar 0,5. Ora, 0,5. Como eu não tenho nenhuma outra casa, é na coluna 0. Então, ó, 0,1915. Então, a área que eu estou pretendendo é a área de menos 0,5 até 0, somada com a área de 0 até 1,48. Então, eu vou ter que somar essas duas coisas aqui, ó, 0,1915 e 0,4306. Vamos ver se foi isso que a gente fez. Ó, 0,1915 mais 0,4306. Se eu somar isso, está dando 0,6221, que é 62,21%. Isto é, a probabilidade da minha variável estar entre menos 0,5 e 1,48 é de 62,21%. Ok? Então, veja que nada mais foi do que a união da situação o quê? Da situação 1 com a situação o quê? Com a situação 2. Nada mais foi do que isso aqui, quando você vai de Z negativo até um Z positivo. Situação 4 agora, ó, de um Z positivo para outro Z positivo. Pessoal, aqui também é bem fácil. E o que eu quero saber é, por exemplo, eu peguei o exemplo de 0,8 até 1,23. Então, eu quero saber essa areazinha que está pintada aqui. Ora, pessoal, mas na sua tabela você só tem de 0 até uma variável. Então, mas dá para notar que isso daqui, essa área que está pintada, nada mais é do que a área de 0 até 1,23. E se eu tirar a área de 0 até 0,8, eu fico exatamente com essa areazinha que está pintada. Isto é, se eu tirar da área total de 0 até 1,23, eu tirar essa área aqui, ó, de 0 até 0,8, eu vou ficar apenas com a área que eu quero, que é de 0,8 até 1,23. Então, ó, a área pretendida vai ser a área de 0 até 1,23, que seria toda essa amarela e essa daqui. Se eu tirar essa amarela, que é de 0 até 0,8, eu fico com a que eu quero definir. Então, vamos lá na tabela, ó. 1,23. Vamos lá, procurar. 1,23. Coluna 1,2 até o 3, ó. Então, é 0,3907. Então, vamos ver se a gente botou isso, ó. Lá na nossa situação 4. 0,3907. Menos a área de 0 até 0,8. Vamos procurar lá na tabela, ó. 0,8. Como não tem nenhuma casa depois do 8, é porque é 0. Então, o que eu estou querendo é o 28
1,81. Então, quais foram as áreas aí que eu encontrei? 1,23, 0,3907, que é a área total, eu vou subtrair 0,2881. Então, vamos ver se foi isso que a gente fez mesmo. Então, ó, 0,2881, dando um total, então, de 0,1026, que corresponde à mesma coisa de 10,26%. Então, a probabilidade de estar entre 0,8 e 1,23 é de quanto? De 10,26%. Ok? A situação 5, ela é análoga. Por quê? Porque é de um Z negativo para um outro Z negativo. Então, eu não vou fazer, por quê? Porque ela é igual a 4. Você vai fazer a diferença da área maior menos a diferença da área menor. Ela, pela simetria, a gente pode fazer exatamente essa ideia sem nenhuma perda no caso de generalidade. Situação 6. Para qualquer valor maior que um Z qualquer. Ó, suponha Z maior do que 0,6. Isto é, eu quero tudo isso aqui, ó, que tiver para cá. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente tem apenas a área de 0 até 0,6, pela tabela. Ó. Pela tabela, eu posso conseguir essa areazinha aqui amarela, de 0 até 0,6. Ah, professor, agora eu me lembrei de uma coisa. Eu sei a metade dessa área. A metade dessa área é quanto? 0,5. Então, se eu pegar a área toda, que é a metade, 0,5, e tirar essa areazinha amarela aqui, ó, que é de 0 até o 0,6, então eu vou estar conseguindo essa área aqui pintada. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou lá na tabela e procuro de 0 até 0,6. Vamos lá procurar, ó, lá na nossa tabela. Vamos voltar. 0,6, como não tem nada, é zero. Então, 22,58. 0,2258. Guarde esse número, 0,2258. Então, eu venho aqui e vou pegar, ó, a metade é 0,5 e eu vou subtrair, eu vou diminuir a área entre 0 e 0,6, que é 0,2258, ficando então com 0,2742, que dá 27,42%. Então, se eu quiser a área maior do que um valor positivo aqui, eu vou fazer a metade menos a área de 0 até ele. Isso, pessoal, o que a gente faz, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo essas contas, é obrigado a fazer esse gráficozinho? Não, não é obrigado. Agora, muitas vezes, eu já vi muitos alunos apenas memorizar isso aqui e dizer, quando for maior do que um Z positivo, eu vou fazer isso aqui, vou pegar 0,5 menos. Eu acho mais prático e fica mais fácil o entendimento se você fizer o gráfico. Se você fizer o gráfico, fica fácil de você ver qual é a área que você quer determinar e, consequentemente, a maneira que você vai encontrá-la. Isso aqui é apenas um problema simples de geometria, certo? Onde você quer saber uma área achurada, certo? Como é que você pode desenvolver. Situação 7. Para qualquer valor menor do que um Z positivo. Olha o que é que a gente tem aqui. Pessoal, eu quero qualquer valor menor. A gente tem a metade da nossa área, que a gente já sabe que é 0,5, e a gente tem como determinar essa de 0 até 0,92. Então, é só eu somar, ó, essa areazinha aqui, que é a metade, com essa área aqui entre 0 e 0,92. Novamente, eu vou fazer uso da tabela para ver de quanto é de 0 até 0,92, ó. 0,9, andando até a coluna 2, ó. Vai dar quanto? Vai dar 32,12. Então, ó, 0,3212, eu vou somar com quem? Com 0,5, que é a metade dessa área aqui. Então, se você somar, vai dar 82,12, certo? Então, essa seria a nossa areazinha aí, quando você quiser um Z menor do que um Z positivo. Então, você agora soma
no exemplo anterior, a gente somava, quer dizer, a gente subtraía de 0,5, porque você tinha a área maior, que era 0,5, desculpa, e aí você tirava essa áreazinha que está associada. Todos os outros casos, pessoal, eles são análogos pela simetria que existe exatamente na nossa curva. Então, são casos que são parecidos, mas variações da mesma coisa. Então, eles vão estar contidos em algumas dessas situações, ok? Então, poderia ter aqui, ó, maior do que um z negativo. Ora, no caso do maior do que um z negativo, pela simetria, você iria somar com 0,5, né? Menor do que um z negativo. Menor do que um z negativo é a área à esquerda de que um z negativo. Então, você teria que pegar a área de 0,5 a metade e tirar a área de 0 até o negativo, ou do negativo até o zero. Então, são variações da mesma coisa, da mesma situação, certo? E que pode ser resolvidos pela simetria da sua curva. Aqui, no final, eu botei uma tabelazinha mais padronizada, onde ela vai até o 4,09, certo? Então, aqui é a mesma tabela que a gente usou ali anteriormente, mas ela está mais completa, tem mais valores aqui, ok? Então, isso é o que a gente chama de distribuição normal. No início, parece um pouco confuso, mas depois que você pega a ideia, você vai ter exatamente uma facilidade muito grande. Você vai ver que a única conta que você vai fazer é aquela da mudança de variável. Fora essa mudança de variável, você não vai fazer mais absolutamente nada, ok? Então, bons estudos para vocês. Dê uma olhada com carinho nisso aí, que é uma coisa bastante simples, bastante fácil, certo? Para a gente poder depois ver os novos assuntos. Ok, pessoal? Um abraço, boa semana para vocês. Tchau, tchau.